Em 1953, a expedição Roncador Xingu, chefiada pelos irmãos Vilas Boas, partiu para o norte do estado de Mato Grosso a fim de estabelecer o primeiro contato com os indígenas Metuktiri, membros da nação Kayapó. Acompanharam a expedição o jornalista Jorge Ferreira e o repórter fotográfico Henri Ballot. Juntos, eles imortalizaram aquele momento histórico que ficou conhecido como o primeiro encontro. Nah, kung gekroy na di kano pajar ba. Essas fotos foram feitas no primeiro contato. Meu, meu. Aqui é o Orlando, o Cláudio, Vilas Boas, que é Jorge Ferreira. Que é meu pai, Henri Ballot. Não, nenhuma. Mane, para mai joy, para mai joy. Para moi. Ke bari tu ida ai ba, ni te bari mo belajar mate, ida te ni ka. Opuka mate. Opuka mate na mamre betu. Quando herdei o arquivo fotográfico de meu pai, Henri Ballot, a quem pouco conheci, decidi então divulgar e dar visibilidade ao que me foi legado. E pretendi também reconstruir seu itinerário como fotógrafo e aventureiro. Pouco antes do meu pai falecer, recebi uma de suas fotografias. Nela, feita em 1954, durante as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, onde eu, ainda criança, aparecia nos braços de Crumari, guerreiro dos Kayapó e tio do cacique Raoni. A foto me emocionou e, a partir daí, me senti de alguma forma ligada a esses índios.
Isso foi o início da busca em me aprofundar no conhecimento desta nação indígena e também conhecer sua trajetória de vida a partir do contato com a expedição. Com a tentativa de reconstituir a história dos Kayapó, desejo também contribuir de alguma maneira para a compreensão do atual modo de vida dessa nação, a evolução de suas tradições e relações sociais. E, sobretudo, compreender a identidade cultural por eles forjada ao longo do tempo. Foram estas perspectivas que guiaram minha viagem ao encontro dos descendentes e dos sobreviventes dos Kayapó, presentes no primeiro encontro. Boté e Nicaiti são, respectivamente, avô e pai de Bebcore, futuro cacique da aldeia Cororoti. Eles representam 3 gerações de Kayapó após o primeiro encontro. Não, ali eu vi com a Joy, né? E cá mưa nè, e cá mưa dôi nè. Cái đó của bên chơi. Hôm Abang nyo bi kwa chui kerap chui ne ya me ne ro ala di ba. Ni me. Me go ti me. E o tio contou, quando ele foi fazer missão junto com o Orlando, aí ele contou para nós. O Grumar, ele sempre conta. Fizeram contato e foi conhecendo como é que é de fora, como é que é a vida de vocês. Sem para chegar ainda, ele vive só no mar, não dá, ele é capitão, né? Ele comandava assim, na festa, na caçada. Grumare eu taguei. É você? Eu. É. Mười chứ. Mấy cái toa cãi nhau này, minha avó. Quando o pessoal faz festa, ele que canta para a pessoa, ele é cantador. É importante, ele é um guerreiro maior pro outro. Cujure. Esse Cujure, ele é um guerreiro maior também. Cremoro. O Cremoro é o primo do Raoni, não é? É, primo, meu tio meu. Tio. É. Ele carrega a gente como filho, né? Leva a gente na cachaça, na festa, leva. Isso é muito bom.
Esse aqui eu conheci ela, quando ela estava velha. Minha avó, minha Crito. Conheci esse aqui. Esse aqui é tio meu, ele está lá junto comigo, nós crescemos juntos. Mana jukut ki kleoba ping la ko ki ani mrbo mi ni mrbo nam bo prelo ko na mi mo ki kle ne ia mana pul mo mana ya to po ne mo amin kutur kla ro ba mi ro ba tu ti de ma ko Ami kena beta kungia ne opano boine kama nyo no ania one iguatu nya pei. Tab jone kute moino mono. Ayo. Nyede. Tu men beda jole kuta pei. Ben beda jole ma pei. Rapoi moti de me ali ma bela ki bali amu bo mali abena wa kiani ba. Môi chụp tay trai nâng Nós mà minha tia. É prima do meu pai. Nós mà morreu ano passado. Morreu, Aí o pessoal mandou recado para mim. Minha avó, Matilde, esse aí. Esse aqui é meu tio, te conheci. O nome dele chama Chocana. O pessoal sempre chama ele de Icaté, né? Icaté. E depois mudou de novo outro nome, o pessoal chama Coiquara. Agora o nome dele mesmo é Chocana. Quando tem festa, a pessoa caça no mato, nós caça no mato, e lá mesmo nós troca nome. Aí depois chama só aquele nome. E tem um que usa o nome até no fim. Então o nome dele mesmo é Chocana. Ada ni baba ro pumu bubu de zeiku ada bau mu Claudio Leonardo ada ni baba mu ni ali mu abama ro mu ni mari maga bene come kine. Entre 1952 e 1957, Henri Ballot registrou alguns dos primeiros contatos com as comunidades indígenas do Xingu. Documentou também todo o processo de negociações que culminou em 1961 com a criação do Parque Nacional do Xingu, hoje Parque Indígena do Xingu. Meu pai nasceu em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Seu pai era francês e sua mãe brasileira. Quando ele tinha 2 anos de idade, eles se mudaram para a França, na região de Angoulême. Durante a Segunda Guerra Mundial, então com 18 anos, Henri chefiou no sul da França os Compagnons de France, um grupo de resistência. Em 1942, foi feito prisioneiro pelas forças alemãs durante 4 meses, em Puigcerda, na Espanha. Após sua libertação, tornou-se piloto das Forças Aéreas Francesas Livres na Inglaterra. No último ano da guerra, em 1945, sofreu um acidente aéreo em Colônia, Alemanha, pilotando o bombardeiro B-17. Em 1947, após sua recuperação, decidiu partir para o Brasil e foi lá que, pouco tempo depois, começou sua carreira como fotógrafo na revista O Cruzeiro, aí trabalhando até 1968. Imagem do índio
índio era desconhecida para o público de uma maneira geral. A revista Cruzeiro ela já havia publicado várias reportagens sobre índios até então, mas eram fotos produzidas por antropólogos, sertanistas, que tinham uma outra perspectiva não espetacular em relação à imagem do índio. Essas imagens espetaculares, tiradas a partir de um conhecimento de causa a respeito da fotografia, com uma linguagem moderna e atualizada, vai acontecer a partir das fotoreportagens. Então, 44 é um marco e o Cruzeiro vai perceber, né, que era um filão que poderia ser explorado a questão indígena. É o primeiro habitante do país, mas que é totalmente desconhecido, é incrível, mas é totalmente desconhecido pela população brasileira nos anos 50. Tem uma criação meio que romântica também, dessa idealização de o que é esse território, uma imagem mística, um indígena como também um ser desconhecido. Havia um certo projeto em relação à questão indígena por parte da revista, que considerava a necessidade de integrar o índio à sociedade civil, à sociedade brasileira como um todo. Então ela vai designar vários dos seus fotógrafos para acompanharem esse tema, especialmente o Jonozon, o José Medeiros e o Henri Balot. Essa incorporação do índio entre os Vilas Boas e o governo federal fazia parte do projeto político de integração do território nacional da era Vargas. Getúlio Vargas havia sido democraticamente eleito presidente do Brasil em 1951. Anteriormente, ele havia conquistado o poder por meios não democráticos em 1930, nele permanecendo por longos 15 anos. Esse período autoritário ficou conhecido como Estado Novo. Nós vamos ter ali em prática o que o Getúlio já estava pregando desde 1937, que chamou como política de marcha para o Oeste, que é uma integração do território nacional. Essa dinâmica que começou em 1937, ele vai botar em prática a partir de 1951, porque ali ele é eleito democraticamente. E daí houve o quê? Essa polarização de nacionalismo e integrismo. Nesse nacionalismo, se ele vai construir esse ideal nacional, essa identidade nacional, ele precisa conhecer o território. Conhecer o território nesse período, nos anos 50, significa deixar o litoral e avançar. E aí entram os Vilas Boas. Então, existe uma distância entre a visão dos Vilas Boas, nessa visão nacionalista, e a própria visão do Getúlio. Por quê? Porque os Vilas Boas nós vamos ter o seguinte: eles vão seguir a linha do Rondon, de respeito do povo indígena e que não integre a nação ou que modifique os costumes, e o Getúlio está pensando, acima de tudo, em repensar o território e a distribuição do território nacional. E esse avanço vai significar não necessariamente o respeito nessa população indígena que eles vão encontrar no meio do caminho. Se eles depois vieram a criar o Parque Nacional do Xingu, é porque, apesar do contexto preconceituoso e
tendencioso, ou inclusive com segundas, terceiras e quartas intenções da parte do governo da época, eles conseguiram construir alguma coisa. A expedição Roncador Xingu foi inicialmente planejada para conquistar as regiões desconhecidas do Brasil Central e da Amazônia. Chefiada pelos irmãos Vilas Boas, tornou-se uma expedição pacífica de contato baseada no ideal do Marechal Cândido Rondon. Morrer, se preciso, matar nunca. A expedição Roncador. Quando eles chegaram e viram que tinha índio, eles resolveram ficar, se apaixonaram e viram que eles precisariam ser protegidos da civilização que estava chegando, porque se não tivesse protegido aquela área na época, teria acabado com eles. E a intenção deles não era isolar um povo eternamente, a intenção era isolar no momento para dar oportunidade deles terem um contato mais de igual para igual, que eu acho que deu certo, porque hoje você vê, eles participam da política, eles se movimentam, foi válida a política dos Vilas Boas. Ada ba umum? Ada ba orang do pumum? Ada ni bakal ujo pumum? Ya ku bene vida. Mire, não me barou, cara, eu orando ali meio cromba, minha caminho yugri me até abeno pulijo, me até abeno pulijo né, me até aben pari arobar, aí vi chico me dere meio crono camarão me bem que. Nas décadas seguintes ao primeiro encontro, esse grupo indígena teve muitos e variados contatos com o homem branco, mas nenhum desses brancos trouxe nas suas bagagens as imagens dos seus ancestrais, ou seja, as fotografias do meu pai. Fiquei emocionada ao encontrar essas pessoas, as quais só conhecia pelas fotos do meu pai, e observar as suas reações contemplando as fotos. Os índios puderam reatar os elos com esse passado e recuperar suas histórias. Puderam narrar do seu próprio ponto de vista o momento do primeiro encontro e as consequências que tal acontecimento acarretou para eles. Os Kayapó, cuja autodenominação é Mebengocre, são um grupo indígena pertencente ao tronco linguístico Macro-G. Provavelmente, essa nação indígena é originária da região de Cerrados, localizada entre os rios Araguaia e Tocantins, na região central do Brasil. De hábitos tradicionalmente seminômades, migraram para a margem oeste do rio Tocantins há aproximadamente 170 anos, espalhando-se em seguida ao longo da bacia do rio Xingu. Kayapó é um conjunto de povos que inclui atualmente 7 subgrupos. O grande grupo Mecranhuti compreende 3 subgrupos: os Mecranhuti do Norte, os Mecranhuti do Sul e os Mecranhuti do Centro. Foram estes 2 últimos os que visitei. Estes grupos guerreavam entre si, movidos principalmente por conflitos de interesses entre os chefes indígenas e pela conquista de localidades com maior abundância de recursos naturais.
Em 1955, existiam 9 comunidades desse povo indígena. Nos anos recentes, ocorreram muitas cisões no interior delas, de tal maneira que foram constituídas várias outras, totalizando em 2013 cerca de 46 comunidades. Houve também nesse processo considerável aumento populacional. Esta nação conta atualmente com 7.000 indígenas, habitando em 30 comunidades que ocupam 5 terras indígenas com uma área total de 10 milhões de hectares. As tribos indígenas dos Kayapó representam atualmente a última grande área de florestas contínuas bem preservadas na região. O etnia Yujá foram os primeiros contatos com os holandas, os Cláudios, com o Yujá. Mas começar a chamar um do outro, se comunicando entre eles. Então, meu avô, Bebo Gogoti, ele marcou um lugar onde vai ser contato com eles diretos, com Cláudio e holandas, ali na Cachoeiras. E aí meu avô foi. Eu tô falando do pai dele. Essa aqui é pai da minha mãe. Isso. Eu tô falando do pai do meu pai. Então eles pegaram muito miçanga, facão, machados, espingardas, munição. Có bây giờ mà đi đấy, cam này bay cule del ti như mình nào mẹ cụ, khi mưa nó, giờ tên như nào, giờ nói này, mẹ cụ trang aku bữa nào đi, đấy, ni cụ tép bao mà giờ là cái gì, cụ là giờ anh này. Carinho mẹ, ngơ mẹ, cu vư, Tại bà đi này chơi mẹ tại cu tao cả những người nhà mẹ, nên mẹ mà cu ngờ, anh tới này mới ăn ngờ, nó nhìn về đấy á nè, mà là gì mới, Ôi Nam Mô Di Đô Đô, Nam Mô Di Đô Đô, Nam Mô Di Đô Đô, cái bài nó Nam Mô này, muốn Nam Mô Di Đô Đô, Nam Mô Di Đô Đô. Ari bane ngetwa me tuari me kut kala oyo me unado olu ari orua. Baka mari me kut me ngikri chokapa me okapa bari me kutuanga okapa me yokapa ba me kubu. Me ngui me abato haru tekra moi ne me ngui bu me bale ba me anga bu. Haru mi be me kurere tika. Haru mi omuito. Ina me kotia prone yore, I prire kama ya nyunu kama yore, me kutanga kwa but tuni, mana kami taloi iboichaka, kumi yote. Me klang noti de, olo yot, nyimi ba wai me kuni, wai ali me obanyu, kam ikamu me da amai kunyu. Yoi cara ai mượt người qua phơi đây mười giờ. Mẹ kapot dari banyak kau cuma mana ni orang dua ni kacau dia orang pun
balik ni wajah nariban aku pun dikatoba kamar mari nyumaite nakacuwe dia ngamboi balik ikun ni mekut erbu na mekut monte ten poi ne kan ima nyagre kubene alu abame wa ba ku pai tang alu ami wa ba ko nya kan ja u juo pri wa ba yo bikenya mo ka jina alu kala ujo me ona do ali kute ate ku be mo me ba ko nya nama wa mo ane nya wa ma mo mi mari kum le kum kin kine na mo kin kite ku be ku dale me ba ko nya i mo kin kin me tie di bam dengan Até os anos 50, os Kayapó tiveram um longo histórico de conflitos com colonos extrativistas nas proximidades do rio Xingu e de seus afluentes. Nesse contexto, os brancos matavam os índios que encontravam e estes, por sua vez, revidavam. Quando a expedição chegou na Cachoeira Von Márcios, encontraram uma branca no meio dos índios Kayapó. Tique foi raptada quando tinha 10 anos. O rapto foi uma represália dos índios contra as tentativas constantes dos seringueiros em invadir e tomar partes do território Kayapó. Me vengo para cá bem dura. Não bom. Não balamun, bau kamamun, eu puder mamar after. Quando o Kayapó, né, não foi contato com branco ainda, guerreava muito com o seringueiro, né? Com o Panará vai lá brigar com o Kayapó e vão lá, né? Aí os Kayapó gostam de criar, né? Quando matar alguém, já leva filho para criar, né? Para ficar na história dos Kayapó. Apesar da extensão e da intensidade dos conflitos, os indígenas conseguiram preservar seus territórios, embora continuassem permanentemente ameaçados pelo avanço desenfreado da ocupação de terras por parte de latifundiários, seringueiros e demais aventureiros. O encontro com a expedição comandada pelos irmãos Vilas Boas marcou o início de uma nova etapa para o povo Kayapó. Kube gami wole kube kamama kita kube ayo kore join kita kube puka ang hakango mana mri kumanya ne join kumene nyo ole boy ten ale inamo kume nani quem que ensinou eu foi Cláudio Vilas Boas, sempre contando coisas, contando o problema de você, o branco muito mal, o branco muito ruim, não tem bonito, nosso branco ladrão, nosso branco é doido, nosso branco mentira. Eu não gosto de garimpeiro, eu não gosto de madeireiro, eu não gosto de fazendeiro também. Eles estão acabando mato. Ele é bobo, doido, tudo muito doido. Exato. O branco está doido, né? Índio não está doido.
Durante as décadas de 60 e 70, a abertura das rodovias nas regiões centrais e no norte do país, além das novas políticas governamentais de incentivo à colonização nessas regiões, catalisou um intenso e repentino fluxo migratório nesses locais, o que gerou em muitas comunidades uma dependência dos recursos e bens de consumo de fora da tribo indígena. Para enfrentar essa pressão, a resistência indígena tende a aumentar, especialmente em um contexto de agressivas manobras legislativas comandadas pela aliança do governo com a bancada ruralista e de mais adeptos da expansão incontrolada do agronegócio. É o cenário desejado pelos que deslumbram o acesso aos recursos naturais dos territórios indígenas. Amane bene me ku kamare on bobit, ba me ia batoi ne baju inyo bobit, nyu kam ku bekor. Amane wajo na ru prine me be bobit kan yo prone me be muru ka pran to muru ku ni ne me be o ku jo to mo I me jo mo ba me inyo baju inyo mo ya Kit ku menene nyu game abe ku ben aru meibe ba pri ne owai ken meibe muru owai ken ngo owai ken ba me aru minyo ba jo inyo moyo kit ku menene nyu. Esse corredor da BR-163 passou a ser muito importante para o agronegócio, porque de cá é a flora do Jabaxim, essa disputa de aumento, de redução dela, né, para ter área cultivada, e do outro lado é a terra indígena. Então, assim, essa região aqui, a gente tem mapas ali que demonstram, assim, anualmente o avanço, a pressão sobre essas terras indígenas. E o único limitador que tem aqui, nesse daqui, é o rio. Vamos lá, fica distante, né? Aí só os índios que fazem essa fiscalização aqui de barco. Sai um dia, dorme, vai no outro, vai até no final, 2, 3 dias. O avanço aqui dessa região, das culturas aqui nessa região de 2008 para cá é monstruosa. Não modificou aquele indígena do jeito que era tratado nos anos 50 de hoje. As pessoas estão aí colocando em questão a demarcação, volta e meia, acontece tantos processos tão violentos, agressões tão terríveis de botar fogo num indígena, ou bater até quase morrer, é porque é o desconhecimento, né? Segue sendo o brasileiro mais desconhecido do nosso território, né? Segue sendo. E o fato de desconhecer transmite facilmente. O Orlando e o Cláudio, eles tiveram uma luta muito grande para convencer os políticos para lutar contra os fazendeiros, que eram contra a criação do parque, eram inimigos dos índios. Então eles tiveram muita luta para chegar onde chegaram. E ele dizia, eles se surpreenderam, porque eles imaginavam que os índios fossem desorganizados, e eles diziam que eles encontraram uma sociedade equilibrada, com conceitos que nós já tivemos e perdemos há muito tempo. Por exemplo, em relação à natureza, em relação à água. No início do século XXI, os índios receberam apoios variados provenientes tanto do governo, até 2016, quanto de organizações socioambientais, que buscaram implementar projetos capazes de estimular o desenvolvimento de alternativas sustentáveis de geração de renda junto às comunidades caiapó. Tal estratégia objetivou reduzir a vulnerabilidade destas
ao envolvimento com atividades ilegais e, ao mesmo tempo, tentar suprir em parte as novas demandas das comunidades Kayapó decorrentes do contato com os não indígenas. Moi kaju ne kabu jamia, moi kaju. Ne bome ami kaju me baya me be Kayapó ba me ami kaju kabu ja ku me ami kaju kabu ja ki me ba ko to kanguan. Makuja kata makuja lina kololi. Piu krem ke mana jungra bagang kwa banyo juga kerja Amerika nya kaji kwa yami kabu jagi kabu heba kudo kanguan ba noko anok tơi ba con mèo cơ rồi nhà như ba mấy này non ba cái cái gì bị cũng bây giờ là cái gì này ba mẹ bị ngục k래 bị Kayapó mi cái gì chỉ tốt mà là kabuja nhiều cam mấy mà mấy mình ba mẹ ami mi cho pe cái gì ami cũng bên nhung mười ai be pe nhung kabu mà là bonoko con me bengo creano ni me ami bonoko ano tơi ni ya cái gì ni kabu jamia. Ame bed ba me kurere tu bi me ni we me coming me tab ju de mar maring bad ku be makabe ku be me opro ba ni we kat me be ngo klapit ba me abe noi imin me piti da kan me amre be ne me mấy miên mà mấy yêu bà mấy ngon là mấy ya dua nên cam mấy nó tới cái mà bà mấy mua mấy te mấy miên mấy yêu bà mấy nó mà mấy quả tươi mà mấy ya dua eu nunca tinha na mar. Trabalhei ano lá em São Paulo. Aí quando eu voltei para trabalhar no Piaraçu, aí eu tinha namorado lá no Alto Tingu, para mudar buscar minha mulher. Aí quando eu fui subindo, o pessoal falou, não tem mulher para você. Aí eu fiquei naquele, né? Só pediram a reunião para ser mulher está aqui. Aí entregou para mim. Me procuro. Me procuro me abel pro orang kupe. Iko ikuan, ni kemarin me jual ada ngurung ada me makabe. Me tang. Kati me ni la jo me prang ne tu me be me kupe nyoba ni ka me ni la jo me ko aben kangurung ne ben tang ne ane me ni la jo. Quando eu cheguei nas Tchucarramãe, as mulheres são altivas, elas participam politicamente, elas têm uma participação
praticamente de igualdade com os homens. É um povo muito inteligente, trabalhador, porque o seminômade, para sobreviver, tem que trabalhar muito, e arriscar a vida, caçar, trazer alimentação para casa. Então é um trabalho pesado. Na época, eles não tinham rede, eles não tinham arco, eles só tinham canoa de casca de árvore. Era um grupo bem primitivo. Atualmente eles já têm uma aldeia bem formada, né? Já estão falando outras línguas e participando politicamente, economicamente da nossa sociedade. Não sei se isso foi um avanço ou um retrocesso para eles. Bamara me coi be kabel mari klulen nyum kame mu bine be am ku be kabel mari lumine. Na bama me ni kabel mane. Guera kupe na bama. Kabel ma ku guera kupe tam ne bam vai bai kupe mane. Ikuni ban me ya kupe na ben ma me ya. Mama ni roi ba. Maya ni me kabel ko tu me ba me kuni ban maya mo noi ba. Ni na ba me ko kami mer kala ku me. No kala ku ja ba boy na ka ngon me ko tu ni ko ba ji da mama. Ha. Ka di da me ku kala ja na na ba me. Pur mai ba. Maya tu ya tu maya ke. Ya tu tap jua pu ibu orang iane. Oi bana boy me kla kuku, me tap jua kuku. Ha ku kla ya ane. Me muy ya peine. Boca me mana ba na me tot pa mana anglo pa kukrit pa ro pa ni aju pa obana bunyi me promemo Ong bian mi pum ong bia le mi mi me nu man klam ki o ane kampupu melaji tur kampupu kupu ni krin chere ni me kla mien ma kupana kamu ma kupana ingir ma kupana aju ani me bawa kulu mai kumane coba bakun me kulu jane. Embora nestas comunidades ainda sejam cultivadas roças e praticadas a caça, a pesca e a coleta de alimentos, o consumo de produtos que vêm de fora das aldeias está aumentando. Fato que pode acentuar ainda mais as tendências desestruturantes do modo de vida dos indígenas. A perda da autonomia na produção de alimentos, com a redução das atividades extrativistas e de plantio de roças, além do aumento da dependência por produtos industrializados, fragiliza o vínculo com a terra e representa um enorme risco ao povo caiapó. Quando o pessoal fez contato com nós, trouxe muita coisa que a gente não conhecia. Por exemplo, sal, a gente comia, ele dá amargo na boca, a gente não conseguia comer sal, açúcar. Então, morria muita gente, porque nosso organismo na época era diferente de não comer as comidas de vocês, era totalmente diferente.
Kalau minha amigo minha lopo digamos, kane ninguém kudei o patu nya tu. Bila me keraju nan kon me kerekal keraja me kelapat keraja kangut kemarin me parou. Eu sou enfermeira, fui para tomar conta da saúde deles. O que tinha lá era malária. E às vezes na época da chuva o rio subia, quando ele abaixava a água ficava suja. Aí eles tinham disenteria. Às vezes tinham gripe, quando chegava um civilizado gripado, todos pegavam. Depois de uma lacuna de mais de 400 anos, foi somente no século XX que o Estado brasileiro passou a manifestar alguma preocupação e propor uma política de assistência à saúde indígena. No entanto, se tratava de uma política baseada no método curativista, que não contemplava as necessidades culturais desses povos. Na década de 50, foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, vinculado ao Ministério da Saúde, cujo propósito era o de oferecer ações básicas de saúde às populações indígenas e rurais em locais de difícil acesso. As ações eram basicamente voltadas para a imunização, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças transmissíveis. Eu trabalho para a SPDM, de São Paulo, e todas as aldeias daqui da Redondeza, a Secaiapó, então são 36 aldeias que têm esse atendimento. Tudo está aqui, o nome dos pacientes, das crianças, tudo. A gente acaba organizando. Aqui a gaveta do pré-natal, que lá são nossas gestantes, que vai ganhar neném. Algumas aldeias não é liberadas. Então, se elas procuram nós para se prevenirem, daí a gente procura o cacique, com autorização do cacique, daí ele que autoriza. Principalmente nós temos que respeitar a cultura. A cultura que é tudo em primeiro lugar aqui. No papel, o sistema é bom, mas se torna insuficiente na prática. A alta incidência dos atuais problemas de saúde dos Kayapó revela a decadência do atendimento e o sucateamento da infraestrutura de saúde. Mas o problema central está relacionado à gestão dos recursos federais atribuídos às instituições regionais. Com leis flutuantes que mudam de acordo com os interesses de cada novo governo, os povos indígenas, ainda hoje, se encontram em situação de extrema fragilidade. A gente está vivendo hoje porque a gente está sem água. É um direito, é obrigatório. A gente está sem posto artesiano, a gente está sem água encanada. A gente... Tá, o que adianta você trata uma pessoa, estão bebendo no mesmo rio? Você, por exemplo, você dá um remédio de verme para eles. Amanhã depois você vai dar de novo, porque não tem água de tratamento, não tem água de melhor de qualidade. Mas se a gente não tem educação melhor, a gente vai viver assim. Sempre dependendo de muita gente, sempre dependendo de ONG, sempre dependendo de governos. O índio tem todo o direito de ser fotógrafo, ser cinegrafista, de ser um médico, de ser enfermeiro. Então, os tempos mudam todos. Hoje,
os brancos tomam conta dos índios hoje porque índio não tem capacidade, índio não tem conhecimento, porque índio não tem educação melhor. A educação é o desafio maior para atender às necessidades dos indígenas e seus projetos de futuro, tendo em vista a especificidade do atendimento a essas populações. Atualmente, 93% das aldeias possuem escolas, sendo o ensino fundamental mais representativo do que o ensino médio, existente apenas em 10% das aldeias. O número de indígenas ingressando no ensino superior e técnico especializado aumentou significativamente após a implantação do sistema de cotas. Embora esse sistema esteja hoje ameaçado de continuidade. Mana gì? Thì cái mấy con nó vui, mấy giọt trên mấy giọt, ngoài mấy giọt bị prong, ai cũng nên cả. Como coi cá? Me a mim pi o pum, a mim ni ji pum, que aí como mana pi o me amu caminho na nuya ni clapunia, caneta punia, nem cote na mim. A mim nem como nem cá. Biri me cube mana cube me a mim pi o na o pum. Jaga me a mim ne a cabe, jaga me a mim ne pi o ni pene. Ha cube manga. Ia o a mim ta, pi o ko a mim ba puta ki ba me a me ni ja caminho na nu, ka ju me ni ja ka me ka ri kama ba. Ia Marione caminho na nu ali. Mana pi o pumu yo me bagam. Ia bi ko bi point ai te kami kine, caminho na nu kute. Pi o ko kute kaneta ko ta mine. Ko pinya o ko ta min tero ya be na wa min ta no. Na mo ka ju ai bi me abatoi. Quem ensinou a ler foi o Cláudio e eu. E a minha irmã que trabalhou lá também um tempo. Então a gente pegou um grupo de crianças e começou a alfabetizar. O Cláudio alfabetizou muitos. E eu também alfabetizei várias crianças e adolescentes. No parque só entrava gente que tivesse um interesse a favor do índio, pesquisadores, pessoal de saúde, eles, os antropólogos que tinham projetos, senão não entrava. E religioso, então, eles já avisavam que era proibido, que não era para fazer doutrina religiosa. Na época, eles não tinham conhecimento nenhum, não sabia. Qualquer civilizado que chegasse e falasse alguma coisa, eles iam acreditar. Ou então, que se quisesse se instalar na terra, e eles não iam protestar. Eu catei onde de mana. Na me baka maribara um kuglaja tui um kuglaja pinka maribara. Mana kala ujo me mana merere me ali me kukron me oten me kuglaja nya o anyu lo ten o anyu na me kocha. Me kuglaja nya kun muti. Ana me kamai bir me abatai. Bai ai. Me kreka mango ni ni am. Ne ya muy cabe no ni am. Mana kami ngandu ne ene ya inolele kami ajar ne kami ya omunyo ni am. Ni bekin me tum ne me tu mana ne lo on ani muy amunyo ni wan. Ni bekin.
menu còn menu của tôi aku ni mari kira tu ada tu ada kelan banan me creo clean me no que ya an me cút me caben con la mio baño me estoy como ni an ada ia kami ngan ku dami me abatai on ku kiri kit kumen tu babi nan ani tu bichai di kan ku dami mo o mari kit ke ja amara naman ke ja me pru amara bimrang me ni Ada de ba me nu no mo ya tu me ben kam me te un ba ye me mo ku mia ari ya pu mun ku be ku gra jo nya amud I krebe me ton ku gra jo ya amud ja ga me a rek mo ya wa mo no na ane no ba mo ane no ba mo ya ma ro ane o mi da ri Essa música quando a gente cantava de madrugada todinha, né? E guerreiro, a liderança mais velha, já estamos na frente para fazer picada na caça de maribondo, né? E a gente vão lá e bater esse caso de maribondo. Os outros pessoas vão lá acordar o maribondo, balançar a casa de maribondo para você acordar e ferrar a gente, né? E eu já fiz esse teste. Jaba ikaben jaba mesmo com me anure ikaben man ne amin mana pio amoi tơi ne abe ngokle kam aku kerja yang amoi tơi ne amin anojat mau amin ini kai ikut mana kubeng jauh punya jid kami mau meja dapat kami nanti mana Por que a gente quer ter nossa terra, ter nosso rio limpo, né, para futuros caiapó, né? Porque se a gente não fala isso, para um dia a gente morre, o que a liderança mais velha conquistou para nós, né? Então a gente tem que defender o que ele ensinou para a gente, o que ele conseguiu para nós, né? Eu me considero hoje como cidadão brasileiro qualquer uma. Minha identidade me identifica como cidadão brasileiro, mas muitas pessoas vejam assim, não, você é índio. Então hoje a gente precisa de avançar, hoje a gente precisa de outras alternativas.
Java memang kumeng kami kumeng amir ke menira jo kumeng amir ke memu kumeng pronkel wa na minta ya wa me puka puta no puta kami ngan juga ya lakka ka ni me katiban ba me be kra ke na limnan ada mikra mai ke na banta na mi mo hitap jo bit kumeng bai ke kumeng mới cái nhà mẹ nữ ai bi đi bên này rồi mới cái nhà mẹ pay này mới cái nhà mẹ ai bi đi bên này rồi mới cái nhà mẹ này mới cái nhà mẹ pay này mới cái nhà mẹ này mẹ bên này rồi nữ ở đây cũng mẹ bà đòi chúng mơ được bà bên này rồi nè còn đi quay cũng mẹ bên cái rồi kẹt Kwani kwai kume baja pe imecha. Kwani kwai kume babe na julu nu aben ka julu kene baja pe imecha. Ja home anne. Are ne me tuma pech. Kam ke jame nu ku ben nu ben a julu ka anne. Ne me ben o kre ampia abne. Ni me vengo a mi põe me ampiar. Ge me are nhu. Moi que ya menne. Ge me ben a joro nu. Mo que ya me a peine. Mo que ya me ku ben me a ben ko na peña ne. Kwani kwai me a ben kajuru kene me a ben ko a pei me. Ne a ben kajuru ket. Bo mediti nahi moayete. Bo mediti nahi moayete. Metebe mambo yete bumu. Metebe mambo yete bumu. Ne metebe mediti mambo. Minha viagem ao território Kayapó me permitiu confirmar a imagem que havia formado sobre essa nação, observando as fotografias realizadas por meu pai. A de que eles continuam sendo um povo altivo, combativo e guerreiro. O Henri Ballot, ele não enfatiza o teor estético das imagens, ele explicita a alteridade. Ele não disfarça, ele não estetiza, ele mostra, né, assim, a crueza, né, e as contradições desse encontro tão inusitado, tão difícil, né, que eram esses primeiros contatos. Bokumure nahi moayete. Abuma brodonte jinete. Abuma brodonte jinete. Ne nagu poitire abuma brodonte. Bokumure nahi moayete. Bokumure nahi. Eu gosto muito do autorretrato que ele tem, em que ele aparece em primeiro plano e no fundo você tem uma criança indígena, né, observando a cena. Ele explicita essas diferentes mediações que a fotografia impõe, esse contato entre o estrangeiro e essa realidade desse Brasil profundo. O olhar estrangeiro, ele traz essa possibilidade de explicitar melhor
né, esse estranhamento, né, e esse impacto com a autoridade. As fotos do meu pai são importantes documentos que testemunham o caráter desse povo e seus modos de vida, além de representarem um momento de encontro entre duas culturas diferentes no mesmo território. Elas revelam o trabalho pioneiro de uma aventura jornalística, trazendo elementos de reflexão sobre a questão da sobrevivência e da dignidade das nações indígenas. E nos leva a indagar se esse povo altivo terá ainda condições de sobreviver em uma sociedade capaz de destruir radicalmente tudo o que de algum modo impede a exacerbação da lógica do capital. Henri Ballot retratou os Kayapó como eles são, sem os trair e sem os julgar. Abuma